Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, escrevo-vos agora a respeito dos solteiros e das viúvas, conforme o que o Espírito Santo me tem ensinado. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que ficar queimando de desejo. 1 aos Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Ouvi, pois, irmãos e irmãs, o estado de solteiro não é inferior, nem menos abençoado diante do Senhor. Ao contrário, há grande valor e liberdade para servir a Deus com mais dedicação quando alguém permanece solteiro. Vede como eu mesmo, Paulo, fui chamado ao ministério e, não estando atado às responsabilidades de um lar e de uma família, pude viajar entre cidades e nações, pregando o Evangelho com toda liberdade. Assim, digo-vos que há vantagem espiritual para aquele que pode viver em solteirice por amor a Cristo e ao seu reino. Mas reconheço também a fragilidade da carne. Pois o Senhor sabe que fomos formados do pó e que os desejos naturais habitam em nós. Por isso, se alguém não consegue dominar seus impulsos e sentimentos, se abrasa de desejo e luta contra a tentação, melhor é que se case. Pois o casamento é uma instituição santa, criada por Deus no princípio, e é o meio legítimo para a satisfação dos desejos e para a edificação mútua entre o homem e a mulher. Não vos enganeis, amados. Não é a paixão desenfreada que deve guiar vossas decisões, mas a sabedoria e o temor do Senhor. Casamento não é fuga da solidão, nem alívio para o fogo da juventude apenas. É compromisso santo, é aliança diante de Deus. É carregar o jugo juntos, ajudando-se mutuamente no caminho da santidade. Por isso, exorto a todos que são solteiros: orai, buscai sabedoria, discerni vosso chamado. Se puderdes permanecer solteiros para vos dedicardes inteiramente ao serviço do Senhor, fazei-o. Mas se vossos corações clamorosamente pedem companhia, e se vos sentis vulneráveis às tentações, não pequeis por orgulho, casai-vos. E não vos sintais inferiores por isso, pois o casamento é honroso entre todos, e o leito sem mácula. Ó irmãos, sede prudentes. Nestes últimos dias, o mundo clama por liberdade, mas é liberdade sem responsabilidade, é paixão sem compromisso, é prazer sem santidade. Não sejais como os gentios, que não conhecem a Deus e correm atrás de suas concupiscências. Antes, vivei com sobriedade, justiça e piedade. Aos solteiros, digo, não useis vossa liberdade para alimentar a carne, mas para servir ao Senhor com inteireza de coração. Quantos hoje desperdiçam seus dias em vãs buscas, em amores passageiros, esquecendo-se que foram comprados por alto preço. Sois templo do Espírito Santo. Vossas vidas devem ser dedicadas à glória de Deus, seja em estado de solteiro, seja no matrimônio. E vós, viúvos e viúvas, não desanimeis. Ainda que a separação de quem amastes tenha-vos deixado saudades profundas, sabei que o Senhor é vosso companheiro fiel. E se vos sentirdes chamados a permanecer sós, para uma vida mais plena com Cristo, bem fazeis. Mas se desejardes casar de novo, não pequeis. Casai-vos no Senhor, com alguém que compartilhe da mesma fé e esperança. Pois o vínculo do casamento deve ser no Senhor, para que ambos caminhem juntos em direção ao reino. Vede também, amados, que nem todos receberam o mesmo domingo. Há quem tenha recebido de Deus o dom de permanecer solteiro, e para estes a vida celibatária será leve e cheia de frutos. Mas há outros que precisam da companhia para não caírem em tentações e para viverem de forma equilibrada. Cada um ande segundo o dom que Deus lhe concedeu. Não vos compareis uns aos outros, nem julgueis o chamado de vosso irmão. Pois o mesmo Senhor que chamou a uns para a vida de solteirice, chamou a outros para edificarem lares santos. A grande questão não é ser casado ou solteiro, mas ser fiel no estado em que Deus vos colocou. Sede diligentes. Se solteiros, dedicai-vos inteiramente ao Senhor. Se casados, amem-se, sirvam-se, edifiquem suas casas na rocha que é Cristo.
Pois neste mundo passam as figuras, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E quanto aos que ardem de desejo, cuidado, pois o fogo que não é controlado pode consumir-vos. Não permitais que a ansiedade vos leve a alianças apressadas, mas também não brinqueis com o pecado. Melhor é casar no Senhor, em tempo oportuno, do que cair em armadilhas do inimigo por negligência. Em tudo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eis, pois, o que desejo que entendais: vossas vidas são para o Senhor, não para vós mesmos. Seja na solteirice ou no matrimônio, sede santos. Sede consagrados. Sede prudentes. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O mundo zombará de vossa escolha. Dirão que sois tolos por permanecerdes solteiros, ou que sois antiquados por quererdes casar de maneira santa. Não vos importeis com a zombaria dos homens. Antes, alegrai-vos por serdes contados dignos de sofrer por amor a Cristo. Em todos os vossos caminhos, reconhecei o Senhor. Consultai-o em vossas decisões, e ele endireitará as vossas veredas. Não vos precipiteis, nem vos isoleis. Antes, vivei em comunhão com os santos, para que sejais fortalecidos. E nunca vos esqueçais, o tempo é breve. A figura deste mundo passa. Por isso, os que têm esposa sejam como se não a tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem coisa alguma. Sede desprendidos. Vivei como peregrinos. Sede como os que buscam uma pátria superior. Se sois solteiros, glorificai a Deus em vossa solteirice. Se sois casados, glorificai a Deus em vosso casamento. Mas em tudo, glorificai a Deus. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Assim, encerro estas palavras com oração para que sejais cheios da graça do Senhor, fortes no Espírito, e prudentes em todas as vossas decisões. Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém.